ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recuou e suspendeu temporariamente a decisão que havia retirado os advogados de Felipe Martins no processo da suposta trama golpista. A mudança ocorreu depois de uma petição escrita de próprio punho pelo ex-assessor presidencial, que pediu a Moraes o direito de manter sua defesa. O ministro concedeu 24 horas para que os advogados de Martins apresentem as alegações finais, etapa que, segundo o STF, não teria sido entregue dentro do prazo legal. O documento de Moraes também determina que a Secretaria Judicial certifique o encerramento do prazo no dia 11 de outubro, contado a partir da publicação no site oficial do tribunal. A Procuradoria-Geral da República foi comunicada da decisão. Mais cedo, Moraes tinha afastado do caso os advogados Jeffrey Chicchini e Ricardo Schaefer, que representam Felipe Martins, e Eduardo Kuntz, que representa Marcelo Câmara. No lugar, Moraes determinou que a Defensoria Pública da União assumisse os casos. Moraes justificou a decisão dizendo que as defesas teriam abusado do poder de defesa ao não entregar as alegações finais, etapa importante antes do julgamento, dentro do prazo que terminou na última terça-feira, dia 7 deste mês. Ele também acusou os advogados de agirem de forma inusitada e de tentar protelar o processo com uma manobra procrastinatória, o que classificou como litigância de má-fé. Em nota à imprensa, Eduardo Kuntz, que representa Marcelo Câmara, sustentou que as alegações finais serão entregues até o dia 23 de outubro, dentro do período legal de 15 dias. O advogado afirmou que o prazo passou a contar a partir do dia 8 de outubro, quando uma diligência solicitada pela defesa e autorizada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes foi anexada ao processo. O defensor ressaltou que age em conformidade com a lei e que não houve qualquer intenção de adiar o julgamento. Para ele, a decisão de Moraes de afastar os advogados é desproporcional e fere o direito de defesa garantido pela Constituição. Já o advogado Jeffrey Chicchini, que representa Felipe Martins, afirmou em um vídeo que a decisão de Alexandre de Moraes mostra que o Brasil deixou de ser uma democracia. Isso é mais uma decisão arbitrária. Então, primeiro, a quem ainda acha que estamos em uma democracia, fica aqui o registro de que em democracias isso não acontece. Quem decide quem será o seu advogado é o acusado. Agora, a imprensa, cuidado, está sendo veiculada informação inverídica. Nós não perdemos o prazo de alegações finais. O despacho do ministro relator é que a defesa teria abusado do poder defensivo. Em democracias, essa acusação não existe, não há como abusar do poder defensivo. Uma defesa eficaz, efetiva, faz parte do exercício democrático no Estado democrático de direito e, em respeito ao devido processo legal, nós não perdemos o prazo de alegações finais. Pelo contrário, por culpa da acusação, a PGR, que trouxe novos elementos aos autos, violando a lei, violando o devido processo legal, nós apenas juntamos uma petição antes do término do prazo e pedimos a suspensão do prazo das alegações finais ou então que nos concedessem mais prazos e o desentranhamento desses elementos. Chicchini também afirmou que continuará exercendo sua profissão com independência e coragem. O advogado é o único ator desse sistema de justiça que está do lado do povo e não do Estado. E eu não me curvo a essa tirania, porque a minha missão de vida é defender a correta aplicação da lei que está sendo rasgada. Aqui atrás, livros de direito constitucional e de processo penal que hoje o Brasil vê serem rasgados. E um advogado que exerce uma defesa efetiva está incomodando. Então que fique bem claro a toda a imprensa e a todo o Brasil: eu não perdi prazo das alegações finais. Eu agi corretamente. Eu pedi mais prazo. Poderia o ministro ter negado e eu apresentava as alegações finais, que já estão prontas e tem mais de 350 páginas a rebater todas as ilegalidades e todos os abusos dessa acusação totalitária injusta.
Daí a fala contundente do advogado Jeffrey Schichini, advogado do ex-assessor internacional do governo Jair Bolsonaro, que está aí na tela, Felipe Martins. Nesse momento nós estamos já recebendo aqui André Marcília para comentar os assuntos jurídicos dessa semana. A gente vai começar justamente por este tema, por este assunto, e eu chamo a sua atenção, a atenção de você que nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro. Daqui a pouco a gente vai receber o advogado de Felipe Martins, o Ricardo Schaefer, vai conversar conosco aqui em Oeste Sem Filtro. Mas deixa eu dar as boas-vindas para o André Marcília. Boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a toda a bancada, boa noite a toda a audiência. É um prazer estar aqui. Deixa eu destacar o que o Eduardo Kunz, que é o advogado do Marcelo Câmara, disse. Ele classificou essa decisão de Moraes de afastar os advogados como desproporcional e também que essa decisão fere o direito de defesa que é garantido pela Constituição. Acho que esse é o ponto primordial para a gente poder começar a nossa discussão sobre isso que aconteceu nessa semana, essa destituição dos advogados de Felipe Martins e do Marcelo Câmara. Pois é, fere o direito mais básico da defesa, que é escolher o seu defensor. Não tem como começar a falar do direito à ampla defesa se você não puder escolher quem a fará. Quer dizer, é uma relação de confiança básica entre advogado e parte, a escolha de quem será o seu defensor. Se isso te é impedido, ou se quem faz a escolha é o ministro, quer dizer, o seu adversário... Só faltava isso. Só faltava isso. E outra, né? O ministro Moraes, ele fechou a tinquina, como no bingo, porque ele é juiz, vítima, promotor, ele também se aventurou a ser conciliador, no caso do IOF, e agora ele também é parte, porque ele é que é responsável pela escolha de quem vai ser o advogado. Isso é totalmente absurdo, é um total abuso. A gente não consegue sequer falar em direito de defesa se você, repito, não puder escolher a sua defesa. Se você não confia no seu defensor, não há, óbvio, a garantia do princípio básico, que é o da ampla defesa, que está ancorado, né, no coração da nossa Constituição. E vale a gente dizer o seguinte, a gente está falando aqui, veja, de onde nasce essa discussão? As defesas tinham, então, prazo para alegações finais, que, como o nome indica, são alegações finais, quer dizer, o último ato antes do julgamento. Então, essas alegações finais precisam pressupor que todo o corpo probatório esteja pronto. Mas havia perícias a serem concluídas, havia fatos novos a serem alegados. Como é que você vai apresentar alegações finais se as provas não estão finalizadas? Então não tem como. E aí eles pediram dilação de prazo, justamente para poder apresentar essas alegações no tempo correto. Ou seja, não houve perda de prazo. E ainda que houvesse, perda de prazo não pressupõe a possibilidade do juiz de destituir o advogado. O juiz pode destituir o advogado quando há abandono da causa, ou seja, quando o advogado some. Por incrível que pareça, acontece. Quando se interessa muito. O advogado sumiu. E aí sim, o juiz pode destituir aquele advogado e nomear um defensor público se e somente se a parte ré assim o desejar. Então ele intima primeiro a parte ré e a parte fala, não quero nomear alguém de minha confiança. E aí ele nomeia um defensor. Então é nesse único contexto que é possível. Agora, não há que abandono. Ao contrário, ele está acusando a defesa de agir de forma excessiva. Como é que eu posso entender que houve abandono e ao mesmo tempo excesso de defesa? Se tem um excesso do exercício da defesa, não tem abandono. Se tem abandono, não tem o exercício excessivo da defesa. Quer dizer, é uma contradição em si. O ministro Moraes, ele passa, inclusive agora, a agir de forma ilegal, não apenas nos autos, mas até em relação à lógica. Antes da gente continuar discutindo esse assunto, ouvir o Augusto Nunes, o Adalberto Piotto, o Alexandre Garcia, a Ana Paula Henrique tem uma informação urgente agora. Diga, Ana. Urgente.